Pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem. No vídeo anterior trabalhamos até o artigo 30, nesse vamos trabalhar mais alguns artigos. Não perca o anterior porque tem que ser na sequência, né? Para conseguir melhor trabalhar esses conteúdos. Continuando, gente, na lei, nós vamos falar sobre a vacância, né? Nós falamos sobre como que os cargos são providos e aqui como que os cargos entram em vacância. Antes de iniciar isso, efetivamente, eu peço para você assinar o canal e dar o joinha, porque isso ajuda bastante, além de compartilhar com seus amigos lá no Facebook, no WhatsApp, Instagram, seja onde for. Exoneração, demissão, promoção, acesso, aposentadoria e falecimento. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então você pode ser exonerado se você pedir para ser exonerado, ou você pode ser exonerado de ofício. Parágrafo único. Exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, então a pessoa não conseguiu passar no estágio probatório, quando tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Não tomou posse, mas não entrou no prazo estabelecido também, é exonerado de ofício. 32. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo do prefeito municipal, ou seja, o prefeito municipal que sabe, a pedido do próprio servidor. A vaga ocorre na data do falecimento da publicação. Então, o cargo só existe a partir daquela data específica. Da lei que cria o cargo, do ato que exonere, demite e aposenta, da posse nos casos de provimento derivado. Então, a data começa a contar do falecimento, da publicação, da lei que cria o cargo, do ato que exonere, demita ou aposente e da posse, caso seja ali um provimento derivado. A remoção. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com preenchimento de claro de lotação, no âmbito do mesmo quadro, ou com ou sem mudança de local de trabalho. Então a remoção pode acontecer, ele vai ser removido para um outro setor, pode haver mudança de cargo ou não, de trabalho ou não. Capítulo 4. Da substituição. Os afastamentos ou impedimentos do titular do cargo em comissão superiores a 15 dias será designado um substituto. Então, cargo de substituição. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão que exercer proporcionalmente aos dias de efetiva substituição não cumulativo. Título 3. Da estabilidade e da disponibilidade. Então, nós vamos trabalhar com a disponibilidade e com a estabilidade. Estabilidade. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício desde sua aprovação no estágio probatório. A gente sabe que são 3 por causa da Constituição, mas a lei fala 2 anos. Então, passou o período probatório, você está estável. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitado em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Então ele perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar. Capítulo 2 da disponibilidade. Então aqui nós vamos falar sobre a disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante o aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, ele pode ser aproveitado em outro lugar
mas tem que ser um cargo ali compatível com o que ele ocupava antes. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. 40. O aproveitamento de servidor em que se encontre em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia aprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Então, ele está ali em disponibilidade há mais de 12 meses, isso depende também da sua capacidade física e mental. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Então vai publicar o ato de aproveitamento e tem 30 dias para entrar em exercício. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, o aproveitamento ele vai ser cessado e a disponibilidade, ele vai voltar para a disponibilidade caso ele não entre em exercício, salvo por uma doença, comprovada. Dos direitos e das vantagens, que a gente tanto gosta, Direitos e vantagens. Vencimento e remuneração. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Você trabalhou, ele te retribui. Em pecúnia, din. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Então, o vencimento é o base. A remuneração é tudo que ele recebeu, inclusive as vantagens. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, você não pode abaixar o salário de um funcionário público. É assegurada a isonomia de vencimentos e carga horária para cargos de atribuições iguais ou assemelhados, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, por exemplo, ele tem mais tempo de serviço que você, tem 3 quinquênios. Não tem como você ter o mesmo salário que ele. 44. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito municipal. Então ninguém pode receber mais que o prefeito. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas no artigo 65. Lá no artigo 65 tem algumas vantagens que pulam fora do teto. Artigo 45. O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço sem uma justificativa. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas igual ou superiores a 10 minutos. Então, saiu a mais que 10 minutos, você tem salário cortado. 46. Por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros na forma definida em regulamento. É o nosso famoso empréstimo consignado. 47. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou proventos. Estou falando como que essas recomposições e indenizações ao erário. Então, por exemplo, o funcionário tem uma dívida e ele vai pagar o erário, vai pagar o poder público. Então, não pode exceder a 10ª parte da sua remuneração ou provento. Não pode mais do que 10%. Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas deverá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades cabíveis. Então, por exemplo, você recebeu lá uma quantia alta de salário
e esse valor ele era indevido. Era indevido. Vai ali a ver quem que é o culpado daquilo. Por exemplo, você trabalha no RH, e o seu salário veio errado, e você fez a sua própria folha de pagamento, você pode ser responsabilizado. Um exemplo, né? Bobinho, mas é isso. 48. Servidor em débito com erário. A gente já leu? Não. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar. Então, dá um prazinho para a pessoa poder quitar mesmo se ela for exonerada. Parágrafo único. A não quitação do débito do prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa do município. 49. O vencimento, a remuneração e o provento não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Ou seja, você só pode ter seu dinheiro confiscado em caso de pensão alimentícia. Artigo 50. Nos casos de promoção e acesso, fica assegurado ao servidor o vencimento básico do nível da nova classe, podendo optar na respectiva faixa pelo grau de vencimento correspondente a seu cargo anterior, acrescida de 20% do seu valor. Então ele foi promovido, ele vai estar numa nova classe, podendo optar pela respectiva faixa do grau de vencimento correspondente ao seu cargo anterior, acrescida de 20%. Na hipótese de opção de que cogita este artigo, não incidindo o novo valor com o grau da nova faixa, adota-se o grau subsequente. Então, ele fez essa opção, não coincidiu, então vai para o grau subsequente. Artigo 51. O servidor titular de cargo efetivo nomeado para exercer cargo em comissão pode optar pelo vencimento do cargo em comissão ou pela continuidade da percepção do vencimento do seu cargo efetivo, acrescido de 20% de gratificação. Então ele pode escolher, por exemplo, ele vai ocupar um cargo de comissão e esse cargo de comissão tem um salário X, mas o salário dele é 2X. Ele fica com os 2X e ainda ganha 20%. É isso que está dizendo aí. Nós tivemos aqui alguns que foram revogados, 52, 53, 53 foi modificado, né? Conferindo, isso mesmo, progressão horizontal. O servidor titular de cargo de provimento efetivo tem direito à progressão horizontal de 1 grau de vencimento, na faixa correspondente ao nível da classe do seu cargo, para cada 730 dias de efetivo exercício no cargo. Então, 730 dias de efetivo exercício no cargo, dia pra caramba, ele vai poder mudar ali 1 grau no seu vencimento horizontal. Ao servidor titular de cargo de provimento efetivo, em exercício de cargo de provimento em comissão, conceder-se-á a progressão horizontal de acordo com o disposto deste artigo. Então, está em cargo de comissão, também pode ter a progressão horizontal. A forma e a periodicidade da concessão da progressão horizontal serão estabelecidas em regulamento. Capítulo 2 das vantagens. Falamos sobre os vencimentos, vamos falar agora sobre as vantagens. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Artigo 54, né? Indenização, auxílio pecuniário e gratificação e adicionais. As indenizações e os auxílios não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se aos vencimentos ou proventos nos casos de condição indicados em lei, por exemplo, para pagar impostos. Artigo 55. As vantagens pecuniárias em din-din não são computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários anteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento, ou seja, as vantagens pecuniárias não podem ser computadas de forma cumulativa sob o mesmo efeito e sobre os mesmos título ou fundamento. Então, não pode ter 2 indenizações por morar longe, por exemplo. Não existe essa indenização, mas
É uma seção. Indenização. Na indenização, a gente vai falar sobre cada um deles. Constitui indenização ao servidor o reembolso de despesas de transporte. Por exemplo, está viajando. O valor de indenização, assim como a condição para sua concessão, será estabelecidos em regulamento. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio, de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme regulamento. Então, ele tem ali uma atribuição que precisa sair, viajar, andar, pode ter indenização do valor gasto. Seção 2 do Vale Transporte. O Vale Transporte será devido ao servidor ativo nos deslocamentos da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, na forma estabelecida em regulamento. Então, paga Vale Transporte para aquele que vai se deslocar. O auxílio será concedido mensalmente e por antecipação com a utilização do sistema do transporte coletivo, sendo vedado o uso dos transportes especiais. Então, transporte coletivo, ônibus, busão. Ficam dispensados da concessão do auxílio os órgãos ou entidades que transportam seus servidores por meios próprios ou contratados. Então, a prefeitura antigamente levava os professores do metrô até a Nova Contagem, que é um bairro, né, do município. Esse transporte ele era gratuito, então não tinha por que pagar para aqueles servidores o Vale Transporte. Mais uma ação de inconstitucionalidade. Seção 3. Das gratificações adicionais. Artigo 58. Além do vencimento das vantagens previstas nessa lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações adicionais. 13º salário, gratificação natalina, né? Adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicionais noturnos, adicionais de férias e gratificação de produtividade. Então, todas essas são adicionais que podem ser pagas aos funcionários. 13º todo mundo recebe. Adicional por tempo de serviço todo mundo recebe, que completar 5 anos, por exemplo. Adicional de exercício de insalubridade, periculosidade, penosos, vai depender. 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Então, você trabalhou 16 dias no primeiro, quando você foi nomeado. Então, aquilo conta como mês. O 13º será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, como a lei manda. O servidor exonerado perceberá o 13º salário proporcionalmente aos meses de efetivo exercício calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. O 13º salário não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Seção 2. Adicional por tempo de serviço. Artigo 63. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 10% a cada período de 5 anos de serviço incidente sobre o vencimento do cargo exercido. Então, é o chamado quinquênio, 10% a cada 5 anos. O tempo de serviço prestado em atividade sob regime seletista será comprovado por certidão a ser fornecida pela Previdência Social e em regime estatutário pelo órgão público competente. O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio. Então, aqui são formas de provar o quinquênio, ele recebe a partir do mês que ele fizer jus a ele. Subseção 3, dos adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade. Os servidores que trabalham com habituidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou riscos de vida
fazem jus a um adicional, enquanto estiverem trabalhando naquelas condições. O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo cumuláveis estas vantagens. Então, trabalho em lugar perigoso, noturno, insalubre, enfim. Perigoso, tem direito. Mas não pode ser insalubre e perigoso ao mesmo tempo. Se é os dois, tem que escolher um. Não pode acumular. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão, não incorporados à remuneração para nenhum efeito. Ou seja, por exemplo, é insalubre porque tem muito barulho para quem trabalha com aquelas máquinas de cortar mato, por exemplo, uma roçadeira. Mas a prefeitura comprou roçadeiras que não fazem barulho. Elétricas. Não fazem barulho. Se a insalubridade era por causa do barulho, cessou, não faz mais jus. Né? Aí tem outros problemas, tem perigo, enfim. Artigo 65, mais um exemplo. O adicional de insalubridade corresponde a 40%, 20% e 10%, incidentes sobre o vencimento mínimo do plano de cargos, conforme a insalubridade se classifique nos graus máximo, médio e mínimo correspondente. Parágrafo único foi vetado. Então vai depender. Se for o máximo, 40. Se for o médio, 20. Se for o mínimo, 10. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres e perigosos. Então vai ter um controle. Parágrafo único. A servidora lactante será afastada por um período de 2 meses após o término da licença para a maternidade, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Então, a mulher que ganhou o menino, ela é lactante, ela está dando de mamar para o menino, para um bebezinho, e ela trabalhava em algo penoso ou insalubre, ela vai ser afastada por 2 meses. Artigo 67. A concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as seguintes especificidades especificadas em regulamento, as situações especificadas em regulamento. Parágrafo único. O adicional de insalubridade por trabalho com raio-x ou substâncias radioativas corresponde a 40% do vencimento do cargo efetivo e será concedido conforme regulamento. Então, quem trabalha no raio-x, 40% não tem nem discussão, já está aqui, já está claro, fácil de ver. Artigo 68. O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em locais cujas condições de trabalho o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Então vai ter um regulamento para tudo isso. Subseção 4 do adicional de tempo de serviço extraordinário. Essa será a nossa próxima aula. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Agradeço muito, 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 muito. Dá o joinha, compartilhe com seus amigos. Até muito breve. Até daqui a pouquinho.